Conexão Brasília de hoje, excepcionalmente gravada, como a Michele já destacou aqui, o Diego Amorim comenta com a gente sentimentos que a política brasileira desperta. Vamos ouvir também e imaginar os nossos sentimentos sobre o que chega geralmente de Brasília. Diego. Bom dia, Michele, bom dia, Nonato, bom dia você que nos acompanha aqui pelo jornalismo da Nova Brasil FM em todo o país. Olha, hoje eu vou fazer um pouco diferente a coluna, eu vou entrar na onda do filme Divertidamente 2, que eu já tive a oportunidade de ver, já bateu recorde aí de bilheteria aqui no Brasil, para falar um pouquinho dos sentimentos que a política brasileira desperta em mim e em você, ouvinte da Nova Brasil. A alegria, infelizmente, é um sentimento que a política não nos traz muito, né? Talvez quando o nosso candidato ganha, ou mais ainda, quando aquele candidato que a gente odeia perde. Aí a gente sente um pouco de alegria relacionada à política, né? Já a tristeza, por outro lado, a gente diariamente sente, não somente aqui em Brasília, mas no país inteiro. Raiva, eu passo raiva, viu, Michele e Nonato, toda vez que eu me deparo, por exemplo, com a questão dos privilégios, né? O assunto que mais mexe comigo, assim, emocionalmente. O uso dessa cota parlamentar, o cotão, por exemplo, essa dinheirama, as quais os parlamentares têm direito para gastar com quase tudo que você, ouvinte, imaginar, é uma coisa de dar raiva mesmo. Medo eu tenho de o deputado Tiririca estar errado, e sim, pior que está ficar na política brasileira, né? O Tiririca que costuma dizer que pior que tá não fica, eu tenho medo dele estar errado e pior que tá ficar. Vergonha, eu tenho vergonha alheia daqueles parlamentares de redes sociais, aqueles que não fazem absolutamente nada no Congresso Nacional, a não ser ficar lacrando com o celular na mão. Eu tenho vergonha alheia dessa turma, hein? Nostalgia, Michele e Nonato, eu tenho de quando ódios e brigas da polarização política no Brasil se resumiam a PSDB versus PT. Com algumas exceções, naquela época ninguém se odiava tanto nas suas famílias, nas relações de amizade, né? Por causa do candidato A ou B. Nojo. Eu sinto nojo de ver, por exemplo, funcionários fantasmas, que são aqueles que ganham, mas não trabalham, né? Não aparecem para trabalhar, e aí são chamados de funcionários fantasmas, rachadinhas e aquelas estatais tomadas de apadrinhados políticos. Eu tenho nojo disso. Inveja, eu tenho de países que conseguiram já colocar a política no seu devido lugar, como fomentadora de desenvolvimento de uma nação capaz de produzir políticas públicas que realmente sejam proveitosas. Tédio, rapaz, tédio é outro sentimento que a política nos dá muito, né, Michele e Nonato? Eu tenho tédio, por exemplo, de ficar repetindo as mesmas notícias e fazendo as mesmas análises da queda de braço entre Centrão e Palácio do Planalto, entra governo, sai governo aqui em Brasília. E a ansiedade, né, que é a sensação do momento ali, né? O filme Divertidamente 2 gira em torno da ansiedade. Ansiedade eu tenho, às vezes, como cidadão, como jornalista também, de querer ajudar a resolver logo este país, sabe? Sabendo que a gente tem um potencial incrível de nação, um povo maravilhoso e que tantas vezes falta somente um outro sentimento: vergonha na cara. Michele e Nonato, eu volto com vocês. É isso. Obrigado ao Diego Amorim. São muitos os sentimentos que, sem dúvida nenhuma, a política desperta nas pessoas, né? O Diego trouxe apenas alguns aqui, mas claro que são vários outros, não só na política, como a gente destacou anteriormente, que vem de Brasília, mas também a política do seu entorno, né? A política do seu dia a dia, política que mexe com a sua cidade, com a sua vida mais diretamente. E, de novo, ano eleitoral, ano de eleição de vereador, eleição de prefeito. Fique atento, ouça as propostas aí do candidato que você imagina que é o melhor para a sua cidade, para o seu entorno, e também daquele que você vai eleger para vereador da sua cidade.